Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? O meu nome é Miriam Anita, nós estamos aqui para estudarmos mais uma vez texto do irmão Nelson da Silva, e esse texto chama-se Cuidado, estão ouvindo você. Bom, então, o texto foi escrito para o Manancial, que é uma publicação da União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece 365 meditações, uma para cada dia do ano. São textos devocionais escritos a partir de porções bíblicas. Lembrando que a Bíblia é a palavra de Deus e o objetivo é inspirar, confortar, confrontar, fortalecer e edificar espiritualmente a minha e a sua vida. São gotas de esperança diárias que promovem transformação e crescimento. Eu não escrevi o texto, quem escreveu foi o irmão Nelson da Silva. O que eu vou fazer? Vou ler com vocês e contar aquilo que eu entendi, tá bom? Quero pedir que se inscrevam no canal, que acionem o sininho, que façam lá um comentário e principalmente compartilhem essa mensagem. Não porque eu tô falando, não, longe disso, porque a gente não tem estúdio, eu não tenho nenhum estudo teológico, também não sou nenhuma youtuber. O que eu faço aqui é simplesmente o que eu faria sozinha, que é o meu devocional, a gente faz junto. Mas é a palavra de Deus, né, irmãos? E a gente tem mais é que divulgar a palavra de Deus, tá bom? Então eu conto com você. Faça aí a sua parte como missionário urbano. Vamos orar? Pedir ao Senhor que nos mostre aquilo que nós precisamos aprender hoje e compartilhar. Ó Jesus, nós pedimos em Teu nome que Tu nos ensines a importante lição de que nós estamos sempre sendo observados pelas pessoas. E que nós possamos viver realmente preocupados em dar um bom testemunho. Amém. Meus irmãos, então hoje nós vamos ler Atos de 16, capítulo 16, nós vamos ler do 16 até o 34. E assim, a mensagem é: cuidado, estão ouvindo você. Então todo mundo está sempre ligado na gente, não tem como. Esse trecho de Atos 16, de 16 a 34, ele é muito rico e ele traz uma mensagem super poderosa sobre o cuidado e vigilância espiritual. A gente tem que estar realmente atento. Porque o irmão Paulo e o irmão Silas, eles foram presos injustamente. Mas, mesmo na prisão, eles continuaram louvando a Deus. E qual foi o resultado disso? Foi um terremoto que abriu as portas da cadeia, e isso levou à conversão do carcereiro e da família dele. Então, a mensagem principal é: cuidado, estão ouvindo você. Esse texto vai lembrar a gente que as nossas atitudes e as nossas palavras, elas são observadas o tempo todo. Elas são observadas pelas pessoas e também por Deus. Os irmãos Paulo e Silas, mesmo sofrendo, eles decidiram que o melhor a fazer era louvar. E aí o que aconteceu? O carcereiro ouviu, viu o testemunho daqueles dois e realmente foi transformado. Qual é a aplicação prática? Primeiro, os outros estão sempre atentos, sempre ligados ao que a gente fala, aquilo que a gente faz, especialmente nos momentos mais difíceis, né? Nos momentos de desafio, então é que as pessoas são mais ligadas, para saber se o que você diz tem a ver com como você age. Então, seja vigilante. A sua fé, ela pode impactar a vida de outras pessoas muito mais do que você imagina. Lembre, então, que você é um testemunho vivo. Outra coisa, palavras podem ferir ou podem também curar, afastar ou aproximar alguém de Deus. Então, cuidado com a influência que você tem sobre as pessoas. No irmão Paulo e Silas, eles mostraram que até na prisão as ações eram importantes e elas poderiam ser usadas como instrumentos de transformação. Presta atenção, então, que mesmo em meio à dor, a gente tem que ser alvo de esperança. Moral da história. Atos 16 ensina a gente que a gente não está só, de forma alguma.
As nossas ações, elas ecoam e podem ser instrumentos de transformação, tá bom? Bom, então vamos ler agora Atos 16, de 16 a 34. E diz assim, ó, isso foi lá na cadeia de Filipos. Certo dia, quando estávamos, isso é o irmão Paulo falando, né? Quando estávamos indo para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma escrava. Essa moça estava dominada por um espírito mau que adivinhava o futuro. E os seus donos ganhavam muito dinheiro com as adivinhações que ela fazia. A moça começou a segui-los, gritando assim: estes homens são servos de Deus Altíssimo e anunciam como vocês podem ser salvos. Ela fez isso muitos dias. Por fim, Paulo se aborreceu, virou-se para ela e ordenou ao espírito: pelo poder do nome de Jesus Cristo, eu mando que você saia dessa moça. E no mesmo instante, o espírito saiu. Quando os donos da moça viram que não iam poder mais ganhar dinheiro com as adivinhações dela, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram até a praça pública, diante das autoridades. Eles os apresentaram a essas autoridades romanas e disseram: esses homens são judeus, estão provocando desordem na nossa cidade. Estão ensinando costumes que são contra a nossa lei. Nós que somos romanos não podemos aceitar esses costumes. Aí uma multidão se ajuntou para atacar Paulo e Silas. As autoridades mandaram que tirassem as roupas dele e os surrassem com varas. Depois de baterem muito neles, as autoridades jogaram os dois na cadeia e deram ordem ao carcereiro para guardá-los com toda a segurança. Depois de receber essa ordem, o carcereiro os jogou numa cela que ficava no fundo da cadeia e prendeu os pés deles entre os dois blocos de madeira. Mais ou menos à meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos escutavam. De repente, o chão tremeu tanto que abalou os alicerces da cadeia. Naquele instante, todas as portas se abriram e as correntes que prendiam os presos se arrebentaram. Aí o carcereiro acordou. Quando viu que os portões da cadeia estavam abertos, pensou que os prisioneiros tinham fugido. Então puxou a espada e ia se matar. Mas Paulo gritou bem alto: não faça isso, todos nós estamos aqui. Aí o carcereiro pediu que lhe trouxessem uma luz, entrou depressa na cela e se ajoelhou tremendo aos pés de Paulo e Silas. Depois levou os dois para fora e perguntou: senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? E eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e as pessoas da sua casa. Então, eles anunciaram a palavra do Senhor ao carcereiro e todas as pessoas da casa dele. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro começou a cuidar deles, lavando os ferimentos da surra que haviam levado. Logo depois, ele e todas as pessoas da sua casa foram batizadas. Em seguida, ele levou Paulo e Silas para sua casa e lhes deu comida. O carcereiro e as pessoas da sua casa ficaram cheios de alegria, que agora criam em Deus. Amém? Bom, o texto chama-se Cuidado, estão ouvindo você. Então, o tempo todo estão ligados em nós. E o versículo escolhido foi o versículo 25, que diz: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. Bom, o irmão Nelson, ele começa falando sobre um episódio que nem todos vocês vão se lembrar, porque isso foi há 32 anos, né? Foi em 94, quando o ministro Rubens Recupero, ele estava se preparando para uma entrevista para a TV Globo, né? Com o Carlos Monfort. E aí o que aconteceu? Ele era do governo de Itamar Franco, eles estavam querendo fazer o plano real, tinha uma questão aí política e tal, e aí o microfone dele estava aberto e ele não sabia. E o que ele disse acabou sendo chamado como o escândalo da parabólica, não sei se vocês se lembram. Por quê? Estava aberto o microfone e simplesmente o que ele disse foi enviado para todas as antenas parabólicas, né?
porque o microfone estava aberto e o sinal foi para todo mundo. E todo mundo pôde escutar. Então, o ministro da Fazenda, chamado Rubens Recupero, dizia assim: eu não tenho escrúpulo. O que é bom, a gente fatura, e o que é ruim, a gente esconde. Isso foi um escândalo danado e acabou que o ministro foi obrigado a pedir lá para sair, enfim, foi uma coisa muito ruim, né? Porque demonstrou uma parte que o governo, à época, não queria que fosse ouvida. Bom, então, agora olhando o contexto em que a gente acabou de ler, dos irmãos Paulo e Silas, eles estavam também numa situação bem estranha, que não tinha muito o que fazer. Por quê? Porque eles simplesmente anunciaram Jesus Cristo, a verdade que liberta, e eles foram chicoteados, foram presos, foram acorrentados. E eles foram os últimos a entrar naquela prisão. Tanto é que eles ficaram lá no fundão, né? O pessoal do fundão. E todos os demais, possivelmente, estavam atentos ao que eles estavam falando. Porque eles estavam falando de Deus, Deus Altíssimo, de Jesus. Então, eles queriam ver, né? Tipo, se batia o tico com o teco, que eles falavam, como eles agiam. E aí, o que eles fizeram? Eles podiam fazer muitas coisas, mas o que eles escolheram fazer foi orar e louvar. Então, à meia-noite, hora totalmente improvável, né? Quem à meia-noite está acordado para louvar e adorar e orar? Mas o que aconteceu? Eles estavam naquela situação, estavam investindo a noite deles orando e louvando, e à meia-noite aconteceu uma coisa incrível. Um terremoto mudou toda a história. E o texto que a gente acabou de ler fala que todos estavam escutando Paulo e Silas, os irmãos estavam lá cantando e orando quando houve esse milagre. Então, muitas vezes as pessoas também estão atentas às palavras que a gente fala, elas estão atentas àquilo que a gente faz, elas estão ligadas na gente. E nós temos que entender que, por mais que a gente não compreenda como isso pode acontecer, o Senhor pode fazer o impossível, assim como fez na época dos irmãos Paulo e do irmão Silas. Então, meu irmão, minha irmã, fica aqui a dica. Ore, louve, adore a Deus, porque com certeza Ele opera milagres. Amém? Bem, agora eu vou terminar, deixando aqui meu abraço de urso. Lembrando que antes do meu abraço de urso, quero terminar aqui o manancial que diz: o modo como vivemos pode aproximar ou afastar as pessoas de Deus. Agora sim, eu posso dar meu abraço de urso. Meu abraço de ursa. E olha, eu quero lembrar vocês assim, que eu deixo meu abraço de urso, mas eu lembro que se você estiver ligado, que as pessoas estão ligadas em você, isso é muito importante, porque isso é testemunho. Então, fica atento, as pessoas estão realmente ligadas em você. Agora, eu também quero lembrar que você tem um versículo para decorar, que é 1 Coríntios 3,16, que diz: somos o templo onde o Espírito Santo habita, se move e manifesta a glória de Deus. Então, se a gente é templo do Espírito Santo e as pessoas estão ligadas em nós, meu querido, vai lá e abraça o seu irmão. Faça com que ele entenda o Deus que nós temos, tá bom? E agora eu termino me despeço, né, então, com uma frase de Augusto Nicodemos, que é a seguinte: arrependimento não é quando você chora, é quando você muda.